Quero que esse tema entre no seu espírito nessa manhã. Você precisa proteger o seu apetite espiritual. Salmo 42, verso 1 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, pois eles continuamente me perguntam: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro muito angustiado. Nós vivemos dias, irmãos, que nunca teve tanta informação. Internet, podcast, Bíblias, traduções. Nunca teve tanta informação para os cristãos de hoje. Mas também é verdade de que nunca houve tantas pessoas vivendo longe da presença de Deus. Esta é a geração que mais tem informações, mas também é a geração que mais tem vivido longe da presença de Deus. Por que que as pessoas, apesar de serem salvas, permanecem satisfeitas sem essa vida profunda? Porque as pessoas são salvas, mas estão satisfeitas em viver uma vida sem intimidade com o Senhor. Por que que isso acontece? Será que Deus escolhe pessoas? Será que Deus tem um grupo de seleto de pessoas que Ele diz: olha, você eu vou falar, você eu não vou falar? Será que isso existe? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário. A Bíblia mostra que homens como Davi, como Moisés, como Enoque, eles tomaram uma decisão pessoal, irmãos. Eles tomaram uma decisão pessoal de desejar Deus acima de qualquer outra coisa. Então, antes de nós aprendermos aqui sobre como você protege o seu apetite espiritual, eu quero colocar alguns pontos aqui com você. E é tão importante. Você viu que Deus, Ele está ansioso para falar com a igreja, ansioso para transformar a igreja numa igreja apaixonada por Ele. E o apóstolo, semana passada, ele falou sobre que você é responsável pelo seu nível de fome por Deus. Em Tiago 4:8, ele leu esse texto, mas eu quero que entre no teu espírito. Diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. O que é aproximar? É se mover com intenção, é tirar aquela distância, diminuir o distanciamento. Então o que Deus está dizendo aqui para nós? A ação tem que ser sua, voluntária, de diminuir a distância que muitas vezes existe entre você e Deus, o seu relacionamento e a sua intimidade com Ele. Nós cantamos um louvor e a música fala aqui, em Tiago 4:5, a Bíblia diz: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem forte ciúme de nós. Sabe o que é isso, irmãos? Nós cantamos: tem ciúme de mim. Sabe o que é isso? Sabe o que é esse ciúme que a Bíblia diz aqui? É um desejo de Deus intenso, constante. É um desejo profundo de Deus se relacionar e ser íntimos de nós. E aí, irmãos, em outras palavras aqui, Deus, Ele sente saudade da comunhão que muitas vezes você negligencia.
Quantas vezes nós interrompemos um tempo, uma conversa com Deus, porque chega uma notificação no celular? Quantas vezes, irmãos, a gente diz que não tem tempo para o Senhor, mas nós passamos horas nas redes sociais. Então eu quero nessa manhã que você entenda que não se trata, o problema nunca foi falta de tempo, o problema sempre foi falta de apetite. Por isso que o tema nessa manhã é: proteja o seu apetite. Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Aqui, irmãos, nesse texto nós vemos homens como Jeremias, como Enoque, como Moisés, que eles tomaram uma decisão, eles fizeram escolha. Mas escute, não foi escolha mensal, foi escolha diária. Eles escolheram diariamente se relacionar com Deus mais do que com outras coisas. Quantas vezes a gente caminha, irmãos, e o nosso coração, queridos, se acostuma sem a presença de Deus. Igual um casamento. Se você passa tempo sem diálogo, sem conversa, vai se criando uma muralha, um distanciamento. Com Deus, por que seria diferente, irmãos? Com Deus acontece a mesma coisa. Então eu quero que você entenda que a presença de Deus, ela é gratuita, mas a intimidade tem um custo. Sabe qual é o custo? Prioridade. Deus, Ele não é responsável pela sua fome e a sua sede. Você é. Então, se você, entenda uma coisa que é importante: se você apenas come uma vez por semana, o seu corpo vai gritar, não é? O seu corpo vai gritar de fome. Se você se alimenta uma vez na semana, deu o segundo, terceiro dia, o seu corpo vai ficar desesperado. Mas preste atenção, o Espírito não é assim. Se você passa uma semana sem conversar com Deus, 2 semanas, o seu espírito é o contrário, ele vai ficando em silêncio. Você vai perdendo a comunhão, a intimidade, o relacionamento. É diferente da comida, que o corpo grita, o espírito se silencia, porque você parou de alimentá-lo. Tem muita gente que o espírito está quieto, vai ficando com menos vontade de buscar Deus. Não é assim que acontece. Quanto menos você ora, menos vontade você tem de buscar o Senhor. Segunda coisa que eu quero que você entenda: o que alimenta sua alma determina o que ela deseja. Olha só, por que tantas pessoas perderam a fome por Deus? Pensa. Por que tantas pessoas perderam o desejo por buscar a presença de Deus? Sabe por quê? Preste atenção nisso. A resposta está: aquilo que semanalmente alimenta você determina por quem você vai ter fome. Então preste atenção. Provérbios 27, olha que texto maravilhoso. O que você tem se alimentado? A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Olha só. Se no primeiro princípio eu disse que você é responsável pela sua fome e sede da presença de Deus, agora você vai descobrir como você preserva, como você protege essa fome e essa sede pela presença de Deus. A pergunta deixa de ser assim, irmãos: por que eu não tenho mais vontade de buscar Deus? A pergunta não é mais essa.
Sabe qual é a pergunta agora? O que tem alimentado a minha alma todos os dias? Como eu tenho me alimentado? Não é mais porque eu não tenho sede e fome. É onde eu estou me alimentando. Essa agora é a pergunta. Onde eu invisto a minha atenção e o meu tempo todos os dias? Então escute. Se você vive para assistir novela, dorama, videogames, redes sociais, TikTok, pornografia, sabe o que vai acontecer? A sua alma, irmãos, vai pedir cada vez mais aquilo, porque você está alimentando ela daquilo. Quanto mais você fica na rede social, mais vontade você vai ter de ficar na rede social. Quanto mais você vê pornografia, mais vontade, porque a sua alma está sendo alimentada e ela vai ter fome disso. Quanto mais você assiste dorama, quanto mais você assiste novela, quanto mais você assiste série, mais a sua alma vai ter vontade daquilo, porque é isso que está alimentando ela. Sabia que jovens de 15 a 25 anos, eles passam 57 horas e meia por semana nas redes sociais? O que está alimentando você? A alma farta pisa o favo de mel. Sabe o que é farta no hebraico? Sabe o que está dizendo aqui em Provérbios? A alma completamente satisfeita, a alma completamente cheia, sem espaço para receber mais, ela pisa o favo de mel. O que isso quer dizer, irmãos? A pessoa, ela não rejeita o mel porque o mel é ruim, não. Ela rejeita o mel, a coisa boa, porque a alma dela está satisfeita, cheia. O problema não é mais o mel, o problema é o apetite. Porque você se alimenta de tantas coisas que perdeu o apetite pelo Senhor, perdeu o apetite pela palavra de Deus. O que mudou? A palavra continua sendo um mel, a presença de Deus continua maravilhosa, mas a sua alma é que mudou. Porque ela deixou de ser fome. Sabe por que ela deixou de ter fome? Porque ela está satisfeita. Irmãos, preste atenção. Uma alma que está cheia de internet, de rede social, de videogame, de trabalho. Sabe o que vai acontecer com essa alma? Ela perde a capacidade, irmãos, de aprender aquilo que antes era um prazer para ela. O que antes era gostoso, perde o prazer, perde a alegria, perde a motivação, porque a alma já está satisfeita. Irmãos, isso é tão perigoso. Sabe porque a Bíblia fala sobre favo de mel? Porque os judeus, os hebreus, eles tinham um costume. Todas as vezes que o filho recitava um texto bíblico para eles, eles davam um favo de mel, para que o filho lembrasse a doçura que é a palavra de Deus. Assim, irmãos, quando aqui em Provérbios afirma que a alma farta pisa o favo de mel, ela está dizendo que a alma que está ocupada demais, que está só trabalha, só vê coisas seculares, só vê internet, só vê rede social, só vê dorama, só vê videogame, a alma farta, ela vai perder a satisfação pelas coisas espirituais. Ela vai perder o prazer pela presença de Deus. Então o problema, irmãos, não é só o pecado. Tem coisas lícitas que estão tirando você da presença de Deus. Olha o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 6, preste atenção. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me
convém. Há coisas que não são pecado. Há atividades que você faz que não são pecado, mas elas podem consumir tanta sua atenção, elas podem consumir tanto o desejo seu, que a sua alma fica completamente satisfeita. Você entende isso? Coisas que a gente faz que não necessariamente são pecado, são coisas lícitas. Você pode fazer, mas a Bíblia diz: nem todas me convêm. Por quê? Porque muito cristão dizendo: mas eu não estou fazendo nada errado, eu não estou cometendo nenhum pecado. Por causa dessas coisas lícitas, essas pessoas estão perdendo o prazer, porque a alma está cheia de entretenimento, de esporte, de videogame, de televisão, de jogos, de trabalho. O diabo, ele não precisa levar você a cometer um pecado. Ele só precisa manter você muito ocupado. Isso tem tirado o apetite da igreja. A alma farta pisa o favo de mel. Jesus diz em Marcos 4: os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, os desejos por outras coisas entram e sufocam a palavra. Jesus não está falando de pecado, os desejos por outras coisas. O que Jesus está falando para a igreja? Cuidado com as distrações. As pessoas estão distraídas com trabalho, com redes sociais, com jogos. Elas estão tão distraídas, irmãos. A Bíblia está dizendo que essas coisas sufocam lentamente a sua paixão pelo Senhor. Cuidado, irmãos. Coisas lícitas que não são pecado. Que vê só, no Natal, o que a gente faz? Aquelas comidas, né? Enche de comida, aquelas carnes, aqueles arroz temperado, tanta coisa. Aí às vezes você nem toma café da manhã, porque vai ter aquele grande e maravilhoso almoço. Olha só, irmãos. Você almoça muito, come muito, aí na janta é a mesma comida. Você vai ter vontade de comer aquela comida de novo? Às vezes você não olha e fala: nossa, não aguento nem ver essa comida novamente. Por quê? Porque você está cheio, está farto, comeu muito. É a mesma coisa com relação a Deus. Se você se ocupa muito a sua mente com tantas coisas, elas vão moldar o seu coração. Elas vão definir de que você vai ter fome. Existem tantas pessoas deprimidas, que não conseguem se erguer. Pessoas falando palavrão, briga, tanto desentendimento, carnalidade. Não sentem mais a presença de Deus. De quem é a culpa, irmãos? É impossível. Se você alimenta toda semana a sua mente com pensamentos carnais, assiste coisas que não edificam você, esperar estar apaixonada pelo Senhor no domingo, isso não é possível, irmãos. Está ocupado demais a semana inteira, esperar que no domingo o fogo da presença de Deus esteja no teu coração. O diabo quer te manter ocupado, e as pessoas estão vazias. A fome não desaparece do dia para a noite. Tanta gente que era faminto pelo Senhor e hoje está distante. Isso não acontece do dia para a noite. É um dia, não estou fazendo nada demais. É o outro dia, hoje eu estou ocupado, hoje eu não posso. Não morre de repente, ela vai sendo sufocada pelas pequenas distrações. Terceira coisa que eu quero muito a sua atenção: a indiferença espiritual começa quando a alma fica satisfeita. Ponto número 3. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3. Esse texto é maravilhoso. Coloque ele para mim, por favor. Apocalipse 3, 15 e 16. Esse texto é demais, olha só. Conheço as tuas obras,
que nem frio nem quente. Você já cansou de ouvir esse texto, né? Mas preste atenção. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Existe uma pergunta que nós precisamos responder aqui. Como alguém que um dia foi tão apaixonado pelo Senhor, como alguém que um dia foi tão íntimo de Deus, pode viver hoje uma vida tão indiferente à presença de Deus? A resposta está nessa carta à igreja de Laodiceia. A Bíblia mostra uma severa advertência a essa igreja. Curioso, irmãos, é que Jesus não fala que eles estavam em pecado, não estava com idolatria, nada disso. Curioso que quando a gente ouve esse texto aqui, ele não acusa esse povo de falsas doutrinas. Não, o problema da igreja era outro. Eles haviam perdido totalmente o apetite espiritual. E Deus olha para essa igreja e dá uma advertência tão terrível. Você sabia que Laodiceia era uma das cidades mais ricas do Império Romano? Era uma cidade rica, mas o problema não era o dinheiro. Essa cidade, ela era famosa pela riqueza financeira, pelos tecidos, pela escola de medicina. Era uma cidade muito rica. Mas, irmãos, olha só, Jesus mostra que eles tinham tudo, mas eles estavam miseráveis espiritualmente. Sabe por quê? O problema, eles olham para eles dizem: olha, nós estamos ricos, estamos bem. Isso é o que muitas vezes acontece com a igreja. As pessoas não conseguem enxergar a sua condição espiritual. Talvez você olhe para você e diga: não estou fazendo nada de errado, está tudo bem comigo. Mas você tem fome, sede por passar tempo com o Senhor. Eles acreditavam que estavam bem. E às vezes isso também acontece com a igreja. Sabe qual é a maior tragédia aqui? É a palavra forte que Jesus dá: vocês estão mornos. Sabe o que é morno? Sabe o que é uma igreja morna? Uma pessoa morna é aquela pessoa sem fervor, aquela pessoa que perdeu a paixão pela presença de Deus, perdeu a intensidade. Ela senta, ouve a palavra, mas ela perdeu a paixão, ela perdeu a intensidade, ela perdeu o fervor. Irmãos, sabe, às vezes quando as pessoas estão, mas se distraem, não adoram, não cantam, não oram, não buscam a Deus, não sente falta de buscar a presença de Deus. Sabe de uma coisa? A água morna, sabe por que ela é ruim? Sabe por que Jesus diz ali, ó: porque você não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar você. Sabe por quê? Porque a água quente, ela aquece. A água fria, ela refresca. Mas a água morna perdeu a utilidade, já não serve para nada. Ela não refresca e ela não aquece. E era exatamente isso que o Senhor estava dizendo aqui, irmãos. Vocês perderam a utilidade como igreja, como crente. Vocês perderam. Vocês não são frio, não refresca, não são quente, não aquece. Vocês perderam a função, perderam a utilidade, perderam a paixão, perderam o amor, perderam o desejo pelo Senhor, perderam a intimidade com o Senhor, perderam a devoção. Jesus estava chamando a atenção dessa igreja. Cristãos que não tem mais sede, não tem mais oração, não tem. O que você faz na hora vaga? Sabia que isso revela grandemente o que tem dentro do seu coração? Ai, agora tenho 3 horas vagas. O que você faz nessas 3 horas vagas? Ai, eu vou assistir filme, eu vou jogar um pouquinho para descansar. Isso revela o que é que você tem fome. Onde está a sua paixão e a sua devoção? O que deixou essa igreja assim, irmãos?
O que deixou essa igreja morna? Sem função. Que triste Jesus falar isso numa igreja. Sabe o que deixou ela assim? A alma dela estava cheia. Ela estava dizendo o seguinte: eu estou rico, eu não preciso de nada. Mas o problema não é o dinheiro. O problema é o que alimenta a sua alma. O que deixou essa igreja morna? Ela estava cheia, se sentindo satisfeita. Isso está acontecendo com você? Às vezes você está tão acostumado a correr, a correria, que você perdeu o desejo pela presença. Mas por que perdeu? Por causa do que tem alimentado a sua alma. Ela já está satisfeita, ela já está cheia. Por que eu vou orar? Eu já tenho tudo, eu estou correndo atrás de tantas coisas, eu tenho que trabalhar. Na hora vaga eu tenho que descansar um pouco. Isso diz respeito à entrega, à devoção. Se você devota, irmão, 40 horas da sua semana à rede social, é isso que você vai ter. Frieza, distanciamento. Por isso que Jesus prefere. Por que Jesus diz que prefere o frio ou o morno? Quem dera fosses frio ou quente. Você sabe que a cidade de Laodiceia, ela recebia água por arquedutos. E tinha lá uma cidade, Hierápolis, que ela tinha águas termais. Mas a cidade de Colossos tinha água fria. Então quando a água chegava em Laodiceia, ela já chegava morna. Então o Senhor está falando com aquela igreja que ela entendia: a água morna não serve para nada, não aquece, não refresca. O Senhor estava ensinando dentro daquilo que eles viviam, sem utilidade. Que triste o Senhor dizer para uma igreja, para uma pessoa: você perdeu a utilidade. Não influencia mais ninguém, não prega para ninguém, não ora por ninguém, não me busca, não tem desejo por mim. Você está na terra, mas perdeu a sua função, utilidade como igreja. É isso que o Senhor está dizendo, irmãos. Porque quando uma igreja perde a paixão, quando uma igreja perde a devoção, está tão cheia, se alimentando com tanta coisa, que ela perde a função, vive uma vida mecânica na igreja. Para que ela serve? Para que essa igreja vai servir? Sabe qual é o maior perigo? Não é a perseguição, é a acomodação, a mornidão. E sabe o que é pior? Que Jesus continua dizendo, Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Para quem que ele estava dizendo, irmãos? As pessoas pregam isso aqui para incrédulo, falando para incrédulo: Jesus está na porta do seu coração batendo. Não, aqui está falando com a igreja de Laodiceia. Eu estou na porta. O que Jesus estava dizendo? Vocês estão vindo na igreja, mas eu estou do lado de fora. Eu estou do lado de fora, eu estou batendo, querendo entrar. Eu estou batendo, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou à porta, eu estou batendo na sua vida, no seu coração. É com a igreja que ele está falando. Isso é triste. Isso é triste demais. O Senhor dizer para você: meu filho, eis que eu estou à porta e bato. Gente, você tem noção? O Senhor dizendo que ele estava do lado de fora. Isso deveria nos assustar. Agora ele continua dizendo algo mais forte ainda: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se ouvir, estou aqui falando desde o começo do culto, eu estou falando. Se você ouvir, se você ouvir, se você ouvir, aí eu vou entrar. Mas se você não abrir, não ouvir, eu vou continuar do lado de fora. Porque ele disse: se você ouvir. Porque muitas estão dentro da igreja, mas vão sair do mesmo jeito. Está ocupado demais, irmãos. O
que nos impede de ouvir é quando afogamos a nossa alma com coisas dessa terra. Está me ouvindo, irmãos? O que te impede de ouvir é quando a sua alma está ocupada demais. Mas por outro lado, revela o coração de Deus. Eu estou à porta e bato. Se você ouvir, eu vou entrar. Ele continua nos chamando de volta. De volta a quê? A essa presença, a esse lugar. Mas isso só é possível se eu aprender a proteger o meu apetite. O texto revela o seguinte: o maior perigo para a igreja é perder a fome. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Sabia que as pessoas estão com os olhos secos? Qual foi a última vez que você gastou um tempo, ao invés de ir para a televisão, foi buscar o Senhor? Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia sem obrigação, querendo ouvir a voz de Deus? O fogo vai diminuindo quando nós deixamos de colocar lenha. Deus sempre se revela aos famintos. Esse é o próximo ponto. Deus sempre se revela aos famintos. Preste atenção, irmãos. A Bíblia diz em Mateus 7: peçam e lhes será dado, busquem, vocês vão encontrar, batam e a porta vai ser aberta. Pedir, buscar e bater é um padrão. Sabe, irmãos, nenhum relacionamento profundo acontece por acaso. Não é por acaso que acontece. Eles são construídos pela busca constante. Agora, queridos, qual foi o primeiro homem que você aprendeu que andou com Deus aqui que nós falamos? Olha o que diz aqui em Gênesis 5:24 sobre Enoque. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. Sabe, queridos, que a Bíblia não destaca Enoque pelos milagres que ele fez. Não destaca Enoque por nada, pela posição, pela riqueza, não. Destaca Enoque porque ele buscou a Deus. Apenas uma coisa, ele andou com Deus. O que é esse andar aqui no hebraico? É um estilo de vida, irmãos. Queridos, por favor, em nome de Jesus, estilo de vida é o mudo. Enoque, ele decidiu ter um estilo de vida aqui. Sabe o que ele decidiu? Todo dia eu vou andar com Deus. Eu não vou andar de vez em quando. Não é quando tiver tempo. Ele fez da presença de Deus um lugar que ele queria morar. Ele queria morar ali na presença de Deus. Esse homem aqui, irmãos, ele faz uma declaração tão maravilhosa. Ele não caminhou com Deus no domingo. Ele não caminhou com Deus uma vez na semana, ou durante uma conferência, ou num encontro com Deus. Não. A Bíblia diz aqui que foram 300 anos de comunhão contínua. 300 anos, todo dia, priorizando. Diga, priorizando. Priorizando.
Talvez se fosse hoje, ele não ia ter tempo para a internet, para a rede social, para jogos, para novelas, para dorama, não. Porque ele decidiu andar, caminhar todo dia. Esse era o lugar da habitação de Enoque. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Nós olhamos para Moisés. A Bíblia fala no texto, Êxodo 3: irei para lá e verei esta grande visão. Sabe o que está dizendo no hebraico aqui? Quando fala irei para lá, está falando assim, ó, eu vou me desviar desse caminho que eu estou. Sabe o que Moisés fez? Moisés, ele deixou de lado o que ele estava fazendo. Ele estava apacentando a ovelha do sogro. Ele deixou de lado. Ele falou, não, eu vou priorizar isso aqui, ó, porque eu estou vendo que tem alguma coisa ali. Eu quero aquilo que eu estou vendo. Sabe, irmãos, Moisés, ele já tinha visto tanta coisa. Moisés, ele já tinha andado com Deus, já tinha visto coluna, já tinha visto coluna de fogo, nuvem, mar abrindo, tanta coisa. Mas sabe o que Moisés diz lá na frente? Quando o Senhor pergunta o que ele queria, Moisés, ele fez um pedido: eu quero a sua glória. Alguém que já tinha visto de tanta coisa. Queridos, o que é isso? Preste atenção nessa palavra, é prioridade. O que é a sua prioridade vai alimentar você. Se a sua prioridade é ganhar dinheiro, é só isso, você vai viver para isso. Se a sua prioridade é o seu trabalho, você vai viver para isso. Se a sua prioridade é a televisão, você vai viver para isso. Mas se a sua prioridade for o Senhor, irmão, todo dia você vai andar com Ele. Todo dia você vai tirar tempo, porque você quer estar com Ele. Igual Davi. Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi, todo mundo fala, mas ele pecou sim. Qual foi a grande diferença? Ele sempre corria para a presença de Deus. Ele sempre voltava para lá. Ai, irmãos, nunca foi falta de tempo e de oportunidade. Sempre foi falta de fome. E por quê? Porque a alma está cheia. E por que a alma está cheia? Porque ela está ocupada demais com tanta coisa e não prioriza aquilo que deveria priorizar. Agora eu quero finalizar com uma pergunta, que é o tema dessa mensagem. Se a fome pode ser perdida, você fazendo tantas coisas que eu falei aqui, você fica tão satisfeito, tão cheio, que perde a fome. Então como eu posso proteger essa fome? Como eu posso proteger? Como eu vivo nesse mundo cheio de distração, sem que o meu coração se esfrie? Como eu faço isso? Proteja o seu apetite espiritual. O único jeito, irmãos, é você proteger o seu apetite. Sabe como você protege? Escute: escolhendo aquilo que entra e que domina a sua vida. Escolhendo o que você coloca dentro de você. Ninguém acorda apaixonado, e ninguém acorda indiferente do dia para a noite. Sabe como você acorda indiferente ou apaixonado? Sabe, Julian? Sabe, Ravel? Como você acorda de repente apaixonado ou indiferente? Pelas escolhas diárias que você faz na sua vida. Isso faz você acordar apaixonado ou frio, dependendo do que alimenta a sua vida. Então preste atenção. Primeira coisa que você vai fazer, se você quer mudar isso, porque preste atenção numa coisa que Deus falou muito comigo:
Não é fácil recuperar aquilo que você perdeu. A comunhão, o fervor, o desejo, a intimidade, não é fácil. É atitude diária. Sabe por quê? Porque à medida que o tempo foi passando, lembra que o corpo fica sem comer e sente fome. O espírito não. Se você para de alimentar ele, ele fica quieto. Se você quer voltar, você vai ter que se esforçar para fazer algumas coisas, para voltar a ter apetite, para finalizar o tempo da igreja na terra cheio de fogo, não sendo uma pessoa morna, sem utilidade na terra. Primeira coisa, guarda o seu coração. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. O que é guardar? Sabe o que é guardar, Noide? É você vigiar o seu coração todo dia, impedir invasões. Todo dia você vai guardar, proteger como um sentinela, como um militar faz, protegendo o portão de uma cidade. Todo dia você vai impedir invasões. Sabe como você impede isso? Nem toda informação tem que entrar, irmãos. Nem toda amizade tem que permanecer. Nem toda conversa merece atenção. Nem todas as coisas que você assiste fazem bem para você. Então, como eu guardo o meu coração? Protegendo de invasões. Você tem que saber o que você pode deixar. Não é toda informação ou toda situação que você tem que deixar entrar dentro de você. Toda conversa, toda amizade, toda série, toda música. Porque aquilo que mais te influencia vai mudar a sua vida. Então, se proteja de invasões. Segundo, alimenta a sua alma com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que é isso, irmãos? É um esforço. Você não vai acordar apaixonado por ler a Bíblia, mas você vai decidir, como esses homens da Bíblia, você vai decidir proteger a sua vida e vai decidir todo dia a alimentar. Sabe por quê? Porque o espírito está quieto, porque ele não está alimentado, ele não está comendo, a sua alma está cheia demais para ter fome. Você precisa gerar isso de novo. Quem é responsável por gerar fome na sua vida e mudar a sua vida? Deus ou você? Você. Terceiro, aprenda a dizer não. 1 Coríntios 6: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O problema não é o pecado, é aquilo que domina você. Tem coisas que não é pecado, mas está te controlando, está tomando muito seu tempo, está atrapalhando sua comunhão com Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você precisa aprender a jejuar, não só de comida, mas de distrações. Tira uma hora, desliga o celular, desliga as notificações e pega uma hora para estar na presença de Deus. O maior jejum que você pode fazer no tempo de hoje é desligar por uma hora seu celular e passar uma hora na presença de Deus, alimentando o teu espírito. Fecha as telas, entra no quarto e fala: Senhor, hoje eu escolho a tua presença. John Wesley dizia: o que ocupa minha mente quando eu estou livre revela onde está meu coração. Quando você está livre, você se ocupa com o quê? Vai jogar, vai distrair, vai assistir alguma coisa, ou vai para a presença de Deus? E cultive uma vida de oração. Orai sem cessar é desenvolver uma consciência da presença constante de Deus. Irmãos, escute uma coisa: oração não é só falar. Oração é diálogo. Você precisa aprender, ter impressões, aprender como Deus fala com você, aprender a maneira como Deus fala, com alguns sentimentos, algumas impressões, uma paz, uma direção, uma iluminação através da Bíblia.
Mas às vezes a alma está tão barulhenta. Por isso Deus disse: se alguém ouvir a minha voz, fica de pé. Nunca perca a consciência que você precisa de Deus. Paulo disse assim: não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo. O que Paulo estava dizendo? Eu vou perseguir, eu não vou desistir. Irmãos, escute isso aqui. Às vezes a gente passa tanto tempo longe da presença de Deus, que você ouve uma palavra dessa, isso não traz um despertamento. Sabe por quê? Seu espírito está em silêncio. E por quê? Porque a sua alma está muito cheia de tantas outras coisas, que nem sempre isso faz sentido para você. O que você vai sair daqui fazendo com essa palavra? Moisés, mesmo depois de tanta coisa que ele viveu, sabe qual foi a decisão dele? Mostra-me a tua glória. Talvez hoje você não está com toda essa fome, porque ela não vem só numa palavra, ela vem numa ação diária que você vai ter a partir de agora. A partir de hoje eu vou despertar isso em mim. A minha alma está cheia demais. Lembra? A alma farta pisa o favo de mel. A fome não é preservada automaticamente, ela é protegida diariamente. Não existe vida espiritual saudável apenas vivendo do culto de domingo. Quem se alimenta apenas uma vez por semana, é claro que vai ficar fraco. Nessa manhã talvez Deus está falando para você: onde você está? Onde você está? Feche seus olhos. Onde você está? Não porque Deus não saiba onde você está. Talvez Deus está perguntando para você, como perguntou para Pedro: tu me amas? Tu realmente me amas? Porque o amor sempre vai produzir proximidade. Volte para perto. Cristianismo nunca foi só sobre obedecer mandamentos, é sobre caminhar diariamente com Jesus. E a minha pergunta volta: por que estamos tão satisfeitos em viver uma vida sem a presença de Deus? Eu vou responder: porque a nossa alma está cheia demais de distrações. Eu quero que você feche os seus olhos, porque Deus vai falar com você agora. Talvez hoje você precisa tomar algumas decisões. Aproxime-se de Deus e Ele vai se aproximar de você. Talvez você nunca abandonou a igreja, irmão. Preste atenção que eu vou te fazer esse apelo aqui para você. Fique com os olhos fechados. Talvez você nunca abandonou a igreja, mas você abandonou a intimidade com Deus. Talvez você nunca deixou de servir a Deus aqui na igreja, mas deixou de desejar o Senhor. Deus hoje Ele quer restaurar a fome